Os deuses gregos estão vivos e podem estar passeando bem ao seu lado. Talvez até seja um dos seus professores ou o padeiro da esquina. Pelo menos no universo de Percy Jackson. Neste vídeo eu vou mostrar para você todos os deuses que aparecem no livro O Ladrão de Raios, o primeiro livro da série Percy Jackson e os Olimpianos. Bora lá? Salve galera, Rod Zandonade na área, sejam muito bem-vindos. Eu sou escritor e entusiasta de literatura de fantasia e apaixonado pelo universo de Percy Jackson, pelo Riordanverso. Percy Jackson e o Ladrão de Raios foi o primeiro livro da série Percy Jackson e os Olimpianos, que por sua vez é a primeira série do Riordanverso. Se você não faz ideia do que é o Riordanverso, é o universo compartilhado das histórias do escritor Rick Riordan. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz falando sobre o Riordanverso e todas as séries que, até o momento, que são abordadas nesse vasto universo que o Rick Riordan criou. As aventuras de Percy levaram milhares ou talvez até milhões de crianças e adolescentes a ingressarem no mundo da literatura. Seguindo mais ou menos a fórmula de sucesso de Harry Potter, Percy Jackson também é uma criança, um garoto de 12 anos, que descobre que existe um mundo incrível de magia, monstros e deuses e que ele faz parte desse mundo, sendo filho de um dos deuses mais poderosos da mitologia grega, Poseidon, o Rei dos Mares. No livro O Ladrão de Raios, alguns desses deuses olimpianos acabam aparecendo e interagindo com Percy, alguns para ajudá-lo, alguns para atrapalhá-lo, e um deles se coloca como o inimigo principal da trama desse livro. Então nós vamos falar sobre esses deuses que aparecem e que são citados até aqui no livro de uma forma que contribua para a trama, para o desenvolvimento da história. Logo no começo do livro, o Percy está em uma excursão para um museu de história e o professor dele, o Sr. Brummer, ele começa a falar sobre os três deuses do Olimpo, os três grandes deuses do Olimpo, que são Zeus, Hades e Poseidon. Esses três, que são filhos de Cronos, se levantaram e tomaram a frente da Titanomáquia, que é a batalha entre os deuses e os titãs. Quando os deuses se saíram vitoriosos, eles pegaram e dividiram o mundo entre eles. Zeus ficou com os céus, Poseidon ficou com os mares e Hades ficou com o mundo inferior. O outro deus que é citado ali por Brummer é Cronos, o titã do tempo. Antes do tempo dos deuses, existiam os titãs, que eram divindades muito poderosas na chamada Era de Ouro, que tinham os humanos, que tinham os seres humanos como diversão, como caça ali no universo do Riordanverso. Cronos, que era um rei dos titãs, ele não se importava muito com a humanidade, e foi só a partir do reinado de Zeus, na verdade por uma ação de Prometeu, que lhe rendeu um bom castigo, que os humanos começaram a evoluir. Depois que o Sr. Brummer fala de Zeus, Poseidon e Hades e de Cronos, Percy Jackson acaba enfrentando uma divindade menor, o primeiro dos seus inimigos, uma fúria. Se você não tem ideia do que é uma fúria, não queira encontrá-la. E se você acha que a sua professora de matemática ou aritmética não vai muito com a sua cara, não a provoque, ela pode ser uma fúria. As fúrias também são chamadas de eríneas, que eram divindades menores que personificavam a vingança. Enquanto Nêmesis era a vingança encarregada de punir os deuses, as fúrias eram encarregadas de punir os mortais. Percy acabou sendo abordado pela fúria Alecto, e ali num golpe meio que de sorte, com a ajuda do Sr. Brummer, que jogou para ele uma caneta que se transformou em uma espada, ele conseguiu destruir o monstro. Aqui no universo do Rick Riordan, as fúrias não são retratadas como divindades menores, como é em muitos casos na mitologia. Elas são retratadas como monstros realmente. Então, a partir do momento que Percy a derrotou, a essência dela voltou para o Tártaro.
que é onde a essência dos monstros retorna sempre que eles são abatidos por um semideus ali no universo que o Rick Riordan criou. O próximo deus que Percy encontra foram as Parcas. As Parcas são 3 velhinhas muito inofensivas, com um jeitinho bem tranquilo, que gostam de sentar, tricotar um novelo de lã e detonar o fio de vida das pessoas. Elas eram filhas da noite, ou seja, da deusa primordial Nyx, ou em outras versões, filhas de Zeus com a titã Themis. Na mitologia, elas são divindades que controlam o destino dos mortais, mas no universo do Percy Jackson, elas têm uma abrangência maior. Tudo que elas determinam, sejam para mortais ou divindades, acontece. Então elas tecem ali as linhas da vida de maneira que nem deuses que são poderosos, que são os governantes do universo, podem ir contra aquilo que elas determinaram. E se você quer ajudar um semideus a ser encontrado por um sátiro, clica aqui no gostei. Toda vez que você clica aqui no gostei, um sátiro encontra um semideus perdido e consegue levar em segurança ali para o acampamento Meio-Sangue. E esse semideus pode ser o próximo personagem e protagonista de uma grande aventura do acampamento Meio-Sangue. Quando o Percy chega ao acampamento Meio-Sangue, ele encontra o primeiro dos deuses olímpicos, Dionísio, o Senhor D. A princípio o Percy olha para ele e assim, não dá muita bola não, porque Dionísio é um cara que usa camiseta de estampa de tigre, cabelos encaracolados, jeitão de bêbado e vamos ser sinceros, né? Percy tinha passado com muitas coisas com o padastro dele, que era um bêbado, então ele não levou Dionísio muito a sério, até que ele olhou nos olhos do camarada e os olhos dele ficaram roxos e Percy viu que aquele não era um cara com quem ele poderia brincar. Dionísio é mais ou menos uma criança birrenta ali no universo do Rick Riordan. Isso é algo que eu acho muito bacana que o Rick Riordan fez, de dar características específicas e dar personalidade aos deuses, não colocando eles como seres poderosos e inacessíveis, mas colocando neles personalidades de seres humanos comuns. Nas histórias de Percy, ele está confinado como guardião ali, como diretor do acampamento Meio-Sangue, para cuidar dos semideuses, como castigo de Zeus por ele ter perseguido uma ninfa por quem ele se apaixonou e que Zeus tinha declarado que ela era uma ninfa que nenhum deus poderia ter. Ou seja, você falou para seu filho não colocar o dedo na tomada, foi exatamente o que o desgramado fez. Durante as aventuras de Percy, ele encontra diversos monstros pelo caminho. Ele volta a encontrar a Fúria Lecto junto com as 2 irmãs dela, as 3 Fúrias de Hades, que ali no universo do Rick Riordan são o braço direito do deus do mundo inferior, e consegue derrotá-las, entre aspas, de uma maneira meio peculiar. Acaba parecendo que estavam tentando matar o Percy, no meu ponto de vista, e acabaram matando as fúrias ali, porque um raio caiu dos céus em cima de um ônibus e acabou destruindo ali a essência das fúrias. Mais ou menos, porque quando eles saem correndo ali do ônibus, mostra bem claro, fica bem claro que elas estavam gritando ali, chamando por ajuda. Depois desse encontro, que é bem no começo da viagem deles, quando eles saem do acampamento Meio-Sangue para tentar encontrar o raio de Zeus, Percy enfrenta diversos monstros, mas o que mais deixou ele com medo foi quando ele encontrou o deus Ares. Ares é a personificação da guerra sangrenta na mitologia e na cultura grega. Diferente de Atena, que simboliza a guerra estratégica, a estratégia em batalha, Ares é aquela fúria que sai destruindo tudo, com todo o poder, com tudo que ele tem, sem pensar muito nas consequências do que está fazendo. Ele encontra com Percy, Annabeth e Groover em uma lanchonete. Acaba pagando o almoço deles, mas Percy o odeia logo de cara. Você consegue ver que Percy se controla o bastante para não falar mais besteira do que ele já está falando para Ares, o que Ares acha bem divertido, como se Percy fosse um filhotinho mostrando os dentes para ele. E Ares o encarrega de uma missão. E nessa missão, se Percy não fizer o que ele quer,
ele vai transformar Perse em um roledor e passar em cima dele com a Harley dele, a moto dele. Não é algo que eu queria como destino para mim, não. Nem um pouquinho. Ares acaba sendo gentil com Perse, ajudando ele na missão dele, dando suprimentos, dando dinheiro, arranjando transporte para ele, mas tudo isso não passa assim de um jeito do Deus conseguir com que as coisas aconteçam do jeito dele. Como eu tinha dito, os deuses sempre olham apenas para o próprio umbigo. O próximo deus que Perse encontra é Hades, o deus do mundo inferior. Segundo as próprias palavras do Perse, Hades foi o primeiro deus que o impressionou como deus, realmente. Hades tem toda aquela aura de poder, todo aquele jeito meio maníaco, sedento por sangue, e Perse na hora viu que não podia brincar com aquele camarada. Graças a um presente de Poseidon, que foi entregue para Perse, eles conseguem escapar do reino de Hades. E nesse momento, quando eles chegam até o mundo superior, até a superfície, eles encontram Ares esperando por eles. Ali, Perse precisa enfrentar o deus da guerra em uma batalha mortal, onde ele tem chances mínimas de sobreviver. Graças a algumas dicas que Annabeth deu para ele, falando a respeito de Ares, ele consegue ferir o deus. Não significa que ele venceu, ele conseguiu ferir o calcanhar de Ares. E quando Ares está pronto para liquidá-lo, Perse é salvo por uma sombra que passa sobre Ares, que deixa todo lugar frio de uma maneira assim, meio gelada? De uma maneira parecida com o que ele sentiu quando ele estava no mundo inferior, perto de um abismo que levava até o Tártaro. Nesse momento, Ares lança uma maldição em Perse e se vai. Os próximos deuses que Perse encontra são Zeus e Poseidon, os dois deuses mais poderosos do Olimpo. Em algum momento da série, que se eu não me engano no livro 5, O Último Olimpiano, é dito que Hades tem medo de Zeus por Zeus ser mais poderoso que ele. Então, por mais que eles tenham dividido o mundo em partes iguais, Zeus não é o rei dos deuses apenas porque foi o que libertou eles do estômago de Cronos. Ele realmente é o mais poderoso dos olimpianos. Quando Perse chega no Olimpo e encontra Zeus e Poseidon, ele se curva ali porque sente o poder de uma maneira tão intensa que tinha certeza que apenas um pensamento errado dele ali, uma palavra mal colocada, faria com que ele virasse cinzas. Zeus é todo arrogante, todo orgulhoso, o poderoso, grande senhor do Olimpo, e deixa isso bem claro no seu modo de... Zeus se dirige a Perse como se ele fosse nada mais do que um incômodo que ele gostaria de resolver, o fulminando. Ainda confronta Poseidon dizendo que Perse teve coragem de viajar nos ares, que era o domínio dele, e que ele deveria ter destruído Perse quando ele entrou no avião. Poseidon rebate com muita calma, com muita tranquilidade, lembrando que o oceano ele tem sua fase calma, sua fase tranquila, lembrando a Zeus que se ele fizesse isso, ele destruiria a sua própria arma. Relutantemente, ainda com a vontadezinha ali de dar pelo menos uma faiscadinha no Perse, Zeus toma o seu raio das mãos de Perse de volta, fala que vai purificá-lo e diz que Perse reconhece que Perse fez um ótimo trabalho recuperando sua arma e que, como prova de gratidão, ele não iria destruir a vida de Perse. Nada melhor do que um tio tão carinhoso e tão amoroso quanto Zeus. Quando Perse fala que tinha a impressão de que era Cronos que estava arquitetando tudo aquilo, Zeus e Poseidon eles têm uma discussão muito feia, rápida ali, em grego, o que fez com que Perse não entendesse nada, e Zeus acaba e vai embora. Deixa pra lá. Fala que não vai, mas que eles não vão tocar mais nesse assunto. Quando Zeus se vai, Perse fica sozinho com seu pai pela primeira vez. A conversa entre eles não é nada fácil. Apesar de Poseidon ser alguém que, de todos os deuses até o momento, ser assim, o mais tranquilo, o mais centrado, ele não deixa de ser um deus que olha para o seu umbigo e diz para Perse que acha que ele é um erro. Não
não é nada legal você escutar do seu pai que você é um erro. Eu não gostaria de escutar isso. Não foi nada legal de Poseidon. Percy se sente muito mal com isso, e por mais que ele não saiba direito como entender as emoções que estão rolando dentro dele, ele se vira para ir embora ali. Tá bom, tudo bem e tal. Não vou mais te incomodar, pai, me desculpe por existir, foi mal, mas a culpa é sua, mas me desculpe por existir mesmo assim. Quando o Percy vai embora, Poseidon o chama e fala para ele: não me entenda mal, meu filho. Você é um legítimo filho do Deus do Mar. Eu tô orgulhoso de você. A coisa mais linda, eu quase chorei. Foi assim, me deixou muito emocionado. Nesse momento, Percy se sente ali um pouco melhor, tal. Ele não sabe muito bem o que esperar de Poseidon, porque se Poseidon viesse, filhinho meu, com um abraço, com um presente, toma aqui, comprei um PS4 divino pra você e tal, tem os últimos jogos aqui que foi lançado na TV Fest. Eu não sei se Percy iria gostar realmente disso. Eu acho que a maneira como eles se conheceram ali, como foi o primeiro contato dos dois, foi bem bacana. E isso estabeleceu ali uma base para que o relacionamento deles crescesse nos outros livros da série. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente está chegando aqui já ao final. Espero que você tenha curtido esse material sobre os deuses gregos que aparecem e são citados ali em O Ladrão de Raios. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Comenta também se você curtiu esse vídeo, que daí eu vou fazer mais alguns vídeos a respeito desse universo, falando dos deuses que aparecem nos demais livros do Riordan Verso. Eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até o momento e até a próxima.